Olá pessoal, começando mais uma edição do nosso podcast Futzap. Estamos aqui na São Brás dos Pinheiro, emaranhado de fios aqui agora. A gente se equipou, né? Uma mesinha de som, um computador e tal. Aí agora tem que aprender a administrar os fios que estão aqui. Parece mais uma cobra. Ainda bem que não é filmado esse podcast, é só áudio. Bom, estamos começando o nosso podcast e até porque tem muita coisa para falar. Temos aí o Campeonato Brasileiro começando, hoje, dia 7 de agosto de 2020, homenageando os pais do Brasil e do mundo, né? Domingo é dia dos pais, então vai um abraço para todos aqueles que já têm experiência de ser pai e vamos deixar de conversa mole para falar logo do nosso programa de hoje. Tem bola rolando na Europa, tem bola rolando no Campeonato Brasileiro, os estaduais aqui, pelo menos em Pernambuco, Recife, acabou. Salgueiro campeão, parabéns a quem é torcedor do Salgueiro, histórico título do Salgueiro. E vamos falar o que interessa, que são os jogos desse final de semana. Nosso podcast é sempre às sextas-feiras, gravado aqui na São Brás dos Pinheiro. E um abraço ao meu amigo Marcelo, meu amigo Xará. E nós colocamos sempre no ar às sextas da noite, e aí você entra aí no Deezer, Spotify, né, iTunes. E a novidade é a que está também no YouTube. E aí também manda um link no YouTube. Um abraço ao meu amigo Carlos, lá do História do Leão, que é ele que está nos ajudando nessa empreitada, Daniel Schwartz. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, a gente nunca perde esse costume. Começamos com boa tarde, porque estamos gravando. Exatamente. Tarde, né? Mas é costume de rádio, né? Costume. Mas estamos aí até para anunciar uma novidade. É a novidade do nosso... E quem vai falar agora é justamente um cara que está envolvido diretamente com a novidade, que é Vitor Peixoto. Vitor Peixoto, que está aqui com a gente, que é do perfil 3 Pontos, né, Vitor? Exatamente. Vitor já esteve comigo lá na Rádio Globo, participando do programa. E é um cara que é estudioso aí do futebol europeu. Ainda até está confabulando aqui um pouquinho antes da gravação sobre o futebol brasileiro, mas o mundo manja de futebol europeu. E a gente vai traçar essa tabelinha, que aí vai ter tipo uma espécie de coluna aqui, né? Que o Vitor vai dar suas opiniões aqui sobre o futebol europeu esse final de semana. Aliás, esse final de semana não. Hoje, né? Agora, hoje dia 7 de agosto, daqui a pouquinho, está gravando e daqui a pouco a gente vai correr para assistir o jogo. Que a Champions League está voltando aí com tudo, com os jogos que aí são decisivos já, né? A oitava de final, né? Os jogos da volta das oitavas de final. Né? Hoje tem Juventus e Lyon e tem Barcelona não. City com Real Madrid, exatamente. Barcelona. Eu estava falando de Barcelona antes, aí bugou a cabeça. Já estava naquela discussão, né? Messi CR7, né? Que sempre rola. Vitor que está chegando aí, já prometendo para os ouvintes uma viagem tudo pago para a final da Champions. Não tô brincando. A viagem com tudo pago, quem sabe, né? Só não vai ter Quem sabe só não vai ter você que vai pagar, né? E só não vai ter como entrar no campo, né? Porque ele tá com portões fechados. Mas vamos lá, antes de falar do futebol europeu, vamos falar do futebol brasileiro. Até porque 3 clubes do futebol pernambucano estarão em ação nesse sábado, né? Curiosamente, os 3 jogam no sábado, vai ser um futebol para o dia inteiro, né? Joga Sport dá contra... Dá para todo mundo, né? Sacar todo mundo. Sport Ceará. Todo mundo, dá... Sport Ceará na ilha contra o campeão do Nordeste, contra o campeão do grupo do rebaixamento, o pernambucano, né? O encontro do Sport contra o Guto Ferreira. O Náutico joga fora de casa, pega o Avaí, também enfrentando um ex-treinador. Né? E o Gilmar, já que é para falar de encontros, encontra seu ex-clube como jogador. Né? A Gilmar já jogou no Avaí por muitos anos. E o Santa Cruz, que pega o Remo. Paysandu, confundi, é verdade. Paysandu do técnico Hélio dos Anjos, que nunca treinou o Santa Cruz, embora numa entrevista que eu fiz com ele falou que o primeiro clube de Pernambuco que tentou contratá-lo foi o Santa Cruz, mas ele não veio para o Santa Cruz. Mas tem uma vasta história no futebol pernambucano e sabe como é que é a tradição de pegar o Santa Cruz. Que está lá no Paysandu desde o ano passado. Desde o ano passado. E vamos lá. Vamos começar pela Série A, o Sport que enfrenta o Ceará na Ilha do Retiro. Tem favorito para esse jogo, rapaziada? Tem, o Ceará, né? Pela situação que o Sport está e pelo momento que o Ceará vive, nada mais justo do que o Ceará ser o favorito. Aí fica aquela questão, né? A gente não sabe se o Guto vai dar uma poupada em alguns jogadores do elenco por conta das finais da Copa do Nordeste, que a decisão mesmo foi na terça-feira, né? E como veio com uma sequência muito próxima de jogo, então ele pode poupar alguém, enfim. Mas eu acredito que não. Eu acho que o Gordiola, que estava aqui, inclusive, no Sport ano passado, vai vir com força máxima. E aí é ver o que o Sport consegue produzir, né? Para tentar
equilibrar ao máximo esse confronto, mas a perspectiva de uma forma geral sobre o esporte para o campeonato da Série A é muito baixa, seja pela torcida, pelos concorrentes ou acho que até a própria diretoria ela não vai dizer isso, mas a perspectiva, pelo que está apresentando até o momento, é muito baixa. O esporte que já começa a competição, a tabela está aqui, a classificação, o esporte já começa, a bola nem rolou ainda, já começa na penúltima colocação do campeonato. Questão da ordem alfabética. Eu tô sacaneando, que é na ordem alfabética, né? Sacaneando aqui com o esporte, que o negócio tá brabo mesmo, até nessa hora eu fui ver aqui, senão deve ser o penúltimo. Mas não muda muita coisa não. Rapaz, só for acontecer alguma coisa aí para queimar a língua da gente, mas sinceramente eu não estou muito confiante não. Vou passar aqui rapidinho na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Até porque a gente fez um apanhado, né, também, Marcelo, só para explicar aí para os ouvintes, a gente fez um apanhado, a gente vai passar algumas curiosidades, vai destacar os principais concorrentes dos clubes pernambucanos, né, nas suas divisões, respectivas divisões. No caso do esporte, a gente está considerando que o esporte vai ser uma briga do meio para baixo, então a gente vai colocar aí quem está competindo com ele nesse meio de tabela para baixo, mas aí na questão do Náutico, a gente já acha que o Náutico tem uma chance maior para disputar para subir, e o do Santa também. Então a gente vai avaliar aqui os concorrentes de acordo com a luta de cada um. Vamos passar aqui rapidamente a rodada de abertura. O Fortaleza pega o Atlético Paranaense no estádio Castelão. Coritiba pega o Internacional no Couto Pereira. O Sport pega o Ceará, como a gente já falou, na Ilha do Retiro. Perspectiva de um público muito ruim, né? Até porque não pode ter torcida dele. Estádio. Uma abertura, um clássico nacional, assim, Flamengo e Atlético Mineiro do Maracanã. Esse confronto decidiu o Campeonato Brasileiro de 1980. É um jogo interessante. É um jogo sempre interessante. Por conta do Sampaoli contra o Domenech. Né? O Domenech, verdade, é verdade. Foi um grande jogo para abertura, viu? É. Inclusive, acho que se tem algum time hoje no Brasil com elenco para competir com o Flamengo, hoje é o Atlético Mineiro, pelas contratações que fez agora. O Palmeiras eu acho que não chega não só pelo elenco, mas também até pelo treinador, porque eu acho que o Luxemburgo ele não consegue dar essa liga para 38 rodadas, não. Ele dá naquele início imediato ali, depois a produção cai, que é o que já está acontecendo agora, né? E não vem demonstrando justamente nessas últimas rodadas do Paulista, nessa volta do Paulista, o Palmeiras não vem rendendo. Engraçado, o Palmeiras não gosta de negócio de volta, não. Porque o Palmeiras no ano passado, quando teve a parada por conta da Copa América, se não me engano, foi a Copa América? Acho que foi. Foi a Copa América. Quando voltou, era Filipão o treinador. Quando voltou, cara, o negócio foi horrível. Aí Filipão dançou. Aliás, o Palmeiras demitiu o treinador. O Flamengo foi que demitiu os treinadores do Palmeiras, né? O Flamengo demitiu o Filipão numa vitória 3-0, se não me engano, em São Paulo. E no final do campeonato, um jogo já para cumprir tabela, o Palmeiras também levou uma sapatada grande do Flamengo no jogo de volta e demitiu o Mano Menezes. Exatamente. Isso aí. Santos pega o Bragantino na Vila Belmiro, o Bragantino que vinha fazendo um bom campeonato brasileiro, ou paulista. E que pode surpreender o Santos. O Santos demitiu o português. E contratou oficializou o Cuca hoje, que retorna ao Santos, né? Já teve outras passagens. E o Bragantino que fez um campeonato paulista muito bom. E acabou levando um elenco que é muito novo. Acabou levando um gol no início do jogo, menos de um minuto, o Júlio César levou um piruzaço, acabou desmantelando. Para mim é o ponto fraco do Bragantino, é justamente o goleiro. Vamos lá. Mas eu acho que Júlio César nem vai ser o titular. Mas depois eu vou confirmar. Mas eu acho que não vai ser o titular do Brasileiro. Goiás pega o São Paulo no estádio, aqui tá no Serrinha. O Grêmio pega o Fluminense. O Botafogo enfrenta o Bahia no estádio Engenhão. Palmeiras pega o Vasco, uma final do Campeonato Brasileiro de 1997. E aqui para finalizar, o Corinthians joga em casa contra o Atlético Goianiense. Bom, você falou aí da briga do esporte nessa... Lembrando que esses 2 últimos jogos, esses 3 últimos que você falou, foram adiados, né? Adiados, tá sem data. Então quem joga cartola aí, nada de Botafogo, Bahia, Palmeiras, Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense. Tá sem data, fora da rodada. A rodada acaba então a bola rolando só no jogo Grêmio e Fluminense, que fizeram um dos jogos mais agitados no Campeonato Brasileiro. Foi uma vez, eu não lembro qual foi o ano, até Petkovic jogava pelo Fluminense. O Fluminense venceu o jogo por 4-3 no Olímpico. Mas acho que na temporada passada também teve outra, não foi? 5-4. 5-4, né? Foi 2 jogaços. Bom, para mim, o Sport é um time franco favorito, né? Eu não quero dizer, assim,
pessimista, eu estou me baseando no que vem acontecendo no Clube do Sport, dentro e fora de campo. Né? O que o time joga e o que a diretoria não é que está falando, é Cascão, diretoria lida com a situação. É uma falta de habilidade para se lidar com a crise. E a diretoria, o que tem acontecido é muito referência ao passado. E aí eu não estou defendendo quem está no passado, não. Eu só acho que quem está a fim de fazer com que o time cresça, evolua, se desenvolva e faça uma boa competição, tem que olhar para frente. Se fizeram má gestão lá passado, isso é outro problema. Não se pode culpar o passado para justificar erros de agora. A quantidade de erros que a diretoria do esporte fez e a quantidade de contratações erradas e etc. está aí. A prova é que o time de um campeonato pernambucano ridículo, tecnicamente fraco, tem 10 equipes, 6 se classificam, o esporte for fora. Então, numa situação dessa, nada de esperar algo melhor do esporte no Campeonato Brasileiro do que uma luta contra o rebaixamento, né? Enfim, e aí vamos lá. Quem eu vejo ali num bolo ali para brigar contra o rebaixamento? Os que subiram, sempre pode até o Bragantino surpreender aí, tal, mas para mim quem sobe está lutando contra o rebaixamento. O Bragantino ele conseguiu até se organizar melhor por conta do poder financeiro que tem. Né? Eu acho que o Bragantino faz uma campanha eu também acho até que o Bragantino vai ficar no meio da tabela ali. Eu não acho que ele vai ser rebaixado não, mas eu coloco porque time que sobe tem muita dificuldade. É difícil. Você volta, embora vou também outro detalhe aí desse campeonato. O campeonato desse ano é diferente, essa questão da pandemia, essa volta desorganizou muita gente. Sabe? Com certeza. Times que já estavam estruturados sem torcida, iguala tudo. E é esse ponto que eu queria falar do Bragantino, porque é o seguinte, né? Normalmente, claro que o Bragantino é um caso à parte de alguns clubes da Red Bull em outros países. Mas muito se fala, né, da tradição, da torcida, do mando de campo. E o Bragantino vai entrar com o seu time contra apenas o outro time, ou seja, muito claro, a tradição, a camisa vai entrar, mas a torcida, a atmosfera do estádio não vai entrar. Então, eu acho que o Bragantino faz uma campanha de estabilidade, mas pode sim dar umas cutucadas legais em alguns grandes ali, alguns postulantes a coisas grandes no Brasil. O jogo é no Paulista que fez, isso que eu ia falar. Não, mas tem grandes times da Série A jogam no Paulista. É isso que eu ia falar. Veja só, quantos paulistas tem no campeonato, tirando o Bragantino? Tem Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. São 4, né? Os 4 grandes. Pronto, esses 4 ele pode ferir. São confrontos de campeonato paulista, já está acostumado a isso, já conhece, né? Então eles podem ferir, podem chegar lá e dar uma bordoada, né? Ganhar fora. E só para confirmar aqui o goleiro que eu falei, eles contrataram o Cleiton, que é uma promessa que veio do Atlético Mineiro, né? Tem 22 anos. E eu não sei se o Júlio César foi titular porque já havia começado no Campeonato Paulista. Não sei se porque ele já havia começado antes da contratação de Cleiton ou se é opção técnica mesmo. Mas minha preferência seria dar oportunidade ao Cleiton. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Júlio César até não fez um campeonato paulista ruim, não. Agora falhou na final, quando o cara falha na final, né? Aí já pesa. Certamente, se Júlio César tá num Corinthians e leva um gol desse, tchau, né? Tchau pro louro. Eu acho que ele é um goleiro regular. Normal, eu acho que o Júlio César é um bom goleiro, razoável ali, experiente, né? Experiente goleiro. O problema dele um pouco é a altura. Pesa muito pra ele. Não, pro futebol de hoje, realmente ele é um goleiro considerado baixo. Por exemplo, o Sport, vou lembrar aqui. E perdeu na semi, viu? Não foi na final. Na semi, verdade. O Sport e o Náutico Santa Cruz tiveram, mais no Sport, teve uma referência maior no Sport. O Sport teve um goleiro chamado Jefferson, na década de 90, depois jogou no Náutico no Santa, que veio do Fluminense, que era um bom goleiro, mas que naquela época até tanto não, mas se fosse hoje, era baixo. Acho que Jefferson não tinha nem 1,90 m. E aí precisa muito de posicionamento. E trabalhar a elasticidade muito. Exato. Né? Porque aí, meu filho, vamos lá. Curitiba é um time que eu acho que também é um time que vai enfrentar o Sport, né? Uma luta contra o rebaixamento também, é um outro dos times. A minha pergunta para vocês é o seguinte: Ceará e Fortaleza, meio tabela, vai lutar contra o rebaixamento? Eu acredito que o Ceará, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, assim como o próprio Bragantino, ele vai fazer um campeonato mais ou menos de estabilidade, só que aquele negócio, principalmente, assim, o Ceará foi o campeão da Copa do Nordeste.
Mas o Fortaleza, ele veio de um último campeonato surpreendente, ou seja, eu acho que o Fortaleza, se a gente analisar processo, ele pode pensar em beliscar coisas maiores. Não digo Libertadores, mas digo tá sempre ali brigando na parte de cima da tabela, na parte de cima da tabela, na metade superior da tabela, né? Mas sabe o que é que eu acho? Eu acho que o Rogério, ele tá começando, como ele já tá com a moral lá acima de Fortaleza, eu gostaria de estar começando a apostar em caras de medalhões, sabe? Pra dar uma equilibrada. Pra dar uma, sabe, pra pegar uma, por exemplo, ele trouxe Oswaldo, já tem lá já um tempão, tinha, né? já tinha, tava. O Otto já tava lá. Eu soube, tomei conhecimento que ele tava tentando sondar Ganso. Assim, meu amigo, você trazer Ganso pra esse time aí de Fortaleza, que contra o Sport, por exemplo, no jogo que eu vi, não vi contra o Ceará, mas contra o Sport, pra mim, foi um time lento. Muito que se o Sport tivesse mais qualidade, vencia o jogo. A jogada, não, o que foi engraçado é em grupo, eu falo abertamente na 3 pontos, eu sou torcedor do Sport, e no grupo com meus amigos, um amigo meu rubro-negro falou assim, não, mas o Sport hoje conseguiu anular as jogadas do Fortaleza. Aí o outro amigo meu falou, mas a jogada do Fortaleza era bola no goleiro e no lançamento. Se anular essa jogada, é esse ponto que eu ia chegar, porque assim, o Fortaleza ano passado ele fez uma campanha excelente. Ele só não conseguiu a vaga na Libertadores por conta da saída de Rogério Ceni para o Cruzeiro e quando voltou 10 jogos depois não teve fôlego. Mas e teve a retomada demorou um pouquinho, acho que foi 2 ou 3 jogos ali, eu acho que deu uma patinada para depois. Mas o problema foi que no intervalo eles não conseguiram pontuar. É isso que eu ia falar. Zé Ricardo não conseguiu, só ganhou um jogo. Não conseguiram pontuar. Só ganhou um jogo. E assim, a base do time é a mesma desse ano. Entendeu? Mas a atuação do Fortaleza nessa volta do futebol, principalmente na Copa do Nordeste, para quem acompanhou a Copa do Nordeste, foi uma volta que não convenceu. Porque jogou mal contra o Sport, podendo ter perdido o jogo, inclusive. Jogou mal contra o Ceará, o clássico. Também não merecia. O Ceará foi merecedor completo da vitória. Inclusive contra o Bahia também. O Bahia é outro que entrou, jogou muito mal a volta. Quando voltou ao futebol, estava muito mal. A turma está criticando o Roger com bastante força. Rapaz, brincadeira, velho. E o Ceará, assim, já que a gente tá falando Bahia, o Ceará ganhou os 2 jogos, né? Ganhou os 2 jogos. Ganhou os 2 jogos bem convencendo, com autoridade. Sem problema. Você não diz que ele em nenhum momento estava perto de perder o jogo, de levar um gol do Bahia, inclusive. Mas eu acho que o Fortaleza, pelo ano passado, tem tudo para fazer uma campanha ali meio de tabela novamente. Porém, pelo que foi apresentado aí na volta do futebol, eu não diria nem que era meio de tabela para cima, seria meio de tabela para baixo a Brigadeiro. Aí eu já trocaria com o Ceará, porque o Ceará ano passado tinha um elenco completamente frágil, muito frágil o elenco do Ceará ano passado, brigou até o fim para não cair. Já esse ano não, esse ano arrumou o time, fez um time competitivo, trouxe agora Guto Ferreira que ele não faz um trabalho brilhante, mas ele faz um trabalho sempre regular. Faz um trabalho só empatar. O que eu gosto regular. Mas o que eu gosto do Guto Ferreira em em todos os trabalhos dele é que ele é um treinador e para mim clubes com um orçamento mediano para baixo, como são os clubes do Nordeste, é que ele é um treinador que joga dentro das limitações do time. Ele não tenta mudar muito daquilo, inventar muito. E é um treinador de grupo, né? Ele tenta extrair o melhor daquele grupo, mesmo que o melhor daquele grupo não seja lá essas coisas. Eu quero complementar o que vocês estão falando, é o seguinte, já que estou com o nome de treinador, já vou logo abranger logo os 3 daqui. Vamos lá. Na minha opinião, eu não gosto do Guto. Não gosto assim. Não é que ele não entenda do futebol, não é que ele não saiba da parte, né? Ele entende. O treinador que tá aí, né? Caiu de paraquedas não. Quantos clubes já treinou? Já tá um tempão aí, pô, né? O cara fosse ruim, não tava até hoje, né? Embora tenha um treinador. Já ganhou 2 Copas do Nordeste, uma pelo Bahia, agora pelo Fortaleza, já treinou o Internacional. Ceará treinou o Internacional, não tem Chapecoense. Embora tenha treinador aí que tá um bocado de tempo aí treinando time grande, que pra mim não. Mas a questão é outra discussão. As conquistas deles é em determinado contexto. Saiu daquele contexto. Por exemplo, ano passado no Sport, com aquele time do Sport tinha, o Sport, vamos lá, vamos combinar, só ficou atrás do Bragantino. O que me deixava angustiado com ele no Sport, e me deixa angustiado, eu não estou tão angustiado em relação ao futebol dele, porque eu não tenho acompanhado. Né? Tá no Ceará e não tenho visto.
É que eu acho ele um treinador muito acomodado no sentido de, por exemplo, se ele perde o jogo contra o Bahia, não, pô. Início de Sabe, trabalho. de trabalho, tá bom, sabe? É aquela coisa, ele não é um cara que, sabe, pode até ter mudado, talvez o fato do esporte foi assim, ele mude, reflita e pode ter mudado. Estou me baseando no que eu vi pelo esporte, né? E a gente não podia nem, a gente já falou isso aqui várias vezes. Rapaz, a gente vai criticar como o Guto, embora eu não goste assim, da questão do time ser acomodado, mas vou questionar como do time que traz resultado. Vice foi segundo lugar. No final das contas, trouxe resultado. E todos os resultados. Eu vou falar o que de um treinador desse? E eu acho que a questão da acomodação dele se dá também, de certa forma, ao mercado, né? Guto caindo amanhã, por exemplo, do Ceará, ele tem mercado. Os treinadores brasileiros tendem a essa acomodação porque o mercado propicia essa acomodação. E foi importante que você falou isso, porque nos últimos 10 anos, Guto passou por 8 times. 8. Para você ver que o problema dele é justamente a questão do trabalho a longo prazo, porque chega um ponto que o trabalho de Guto não sai daquilo. Não sai daquilo. E aí começa a torcida a cair em cima dele, fica aquele futebol chato. O esporte ano passado foi assim. Chegou no momento que parou. Só que a Série B no ano passado, o pessoal diz que não, mas a Série B no ano passado, vamos combinar aqui, foi fraca até fraquíssima. Né? Do mesmo jeito que a Série C, a gente vai chegar lá. Teve um jogo do esporte contra o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho, se não me engano. O esporte ganhou lá de 2-0, sem fazer nenhum esforço. Gol. Tá bom, vamos tomar um lanche ali, fazer um lanche, entra gol. Mas entrando naquilo que eu falei, é um treinador que sabe atuar dentro das limitações, quando essas limitações se esgotam o trabalho do Guto, porque ele não consegue sair das limitações. E aí, para que você evolua o seu time, para que seu time galgue coisas maiores, precisa, obviamente, quebrar esses limites. Aí eu não queria passar de série, mas já passando, por exemplo, eu tenho minhas restrições também de Gilmar e Náutico. Eu acho que Gilmar no Náutico, a laranja que ele tinha para espremer naquele time ali, já espremeu. O time do Náutico joga numa questão de chutão para frente. Olha, vamos lá para frente, porque lá para frente é mais perto da gente fazer gol, pronto. E o de Itamachuri não, que eu acho que o Itamachuri já faz um trabalho que, para mim, é mais consistente. Para a Série C, evidentemente, né? Mas vamos lá, voltando aqui vamos fechar aqui a Série A. Já vai pra... O Atlético Paranaense, só dando uma pincelada, eu estava pesquisando o Atlético Paranaense. É um time que, logicamente, vem nos últimos anos fazendo um bom trabalho, mas eu preciso dar uma reformulada. Essa reformulada que eu acho que não do mercado mesmo. No mercado. Você perdeu o jogador e tal. Vendeu, inclusive, lucrou bem. Lucrou bem. Não, como clube não tem nem o que falar, né? A gente fala do time em si. E foi campeão paranaense agora, né? Inclusive, não sei se tu viu os 2 gols do Atlético. O Atlético eu sei que o primeiro jogo foi 1-0 aos 45, fez o gol. Pronto. E ele tava perdendo esse jogo de 1-0 até aos 45 também. Sendo que aí ia pros pênaltis, né? Sendo que aí, meu velho, sabe aquele chute que Gilberto acertou, né, contra o Sport na Ilha do Retiro, final do Pernambucano? Sim. Pronto, o cara do Atlético, o Kelvin, achou um desse parecidíssimo. Eita. Uma lapada dessa na gaveta, 1-1 aos 45. Aos 47, Muralha entrega no pé, feito o Gledson entregou no pé de Bruno Mineiro na semifinal, Sport Final nos aflitos. Muralha entregou no pé do cara, de Nicão por cima, golaço. Terminou que o Atlético virou o jogo em 5 minutos, foi campeão, não precisou ir para os pênaltis, não precisou nada. Mas só para finalizar a parte do esporte, sim, aí o esporte fechou com Lucas Venuto, que é do Santos, um atacante, empréstimo. Já apresentou o Ricardinho, um volante, que veio do Guarani, que é agenciado até por Fumagalli, que é ídolo do esporte aqui. Né? E tem o retorno de Hernani, que recuperou de lesão também, está apto para jogar amanhã. O time titular não deve ter muita surpresa, né, para jogar contra o Ceará, deve ser o mesmo time, até porque essas peças não estão disponíveis ainda. Não tem muita opção. Não tem, nem, para não dizer zero, né? Para não dizer zero. Eu acho que o Sport ele tem que encarar essa temporada, esse período aí, essa Série A, para se reestruturar como clube. Acho que o resultado em campo, claro, que para o torcedor vai ser sempre importante, sempre mais importante para o torcedor. Mas o Sport como clube ele tem que pensar que o principal objetivo do Sport é se reestruturar enquanto clube. Então o resultado do campo vai parecer estranho o que eu estou dizendo, mas eu acho que nesse momento em específico é secundário. Eu concordo com você. O problema é o torcedor entender isso, né? E agora vem cá, isso, mas falando de Série A, em que a gente focou um pouco os esportes, os adversários e tal, quem é assim o time para os times que vão disputar título? Flamengo e Atlético.
Para mim são os dois que vão disputar. Não boto nem o Palmeiras aí. O Flamengo vai pelo elenco. Eu acho que o Flamengo ele vai de novo sobrar. Ele vai Eu também acho que vai sobrar. Por mais que o Atlético possa. Por mais que tenha mudança de treinador, a não ser que esse treinador chegue aí e brigue com todo mundo. Tem uma vantagem pro Atlético. Tem uma vantagem pro Atlético. Eu acho que ele. O Atlético só tem uma vantagem que é em questão de calendário, porque como foi eliminado da Copa do Brasil pro Afogados, então ele vai ter o calendário voltado pro brasileiro, né? E Copa do Brasil, né? Mas, quer dizer, Copa do Brasil foi eliminado. Um time que a gente podia botar uma balança aí. É só brasileiro. Era o Grêmio, mas o Grêmio perdendo o Everton Cebolinha, tá quase fechado com o Benfica. Fica ainda mais fragilizado. E mesmo assim não tem o nível de elenco do... Isso foi não, mostrado ano passado, não não chega. Tem não. E se esse treinador conseguir fazer o futebol do Flamengo render tanto quanto o de Jesus, pronto, acabou. Bom, se esse treinador for Deus, que Jesus já veio, chega Deus. Aí, meu amigo, acabou-se. Isso aí a gente tem que trazer Ibrahimovic pra... Vamos pular de série então, vamos pular para a série B, onde o Náutico é o representante. Engraçado, a gente tem eu não sei se vocês receberam um meme aí, tinha assim, o Série D campeão pernambucano, a Série C foi o vice, como foi mais? E o que vai para a Série A estava campeão do grupo do rebaixamento. Foi um das memes aí que eu recebi aí de WhatsApp. Eu vi. Bom, o Náutico vai jogar contra o Avaí fora de casa, um adversário que caiu do ano passado para esse, não foi? Não foi o Avaí que caiu ano passado? Avaí caiu. Pronto. E aí já vem... Quando o time sai da B e vai para A, a gente sempre bota ele como o time que vai, né, lutar contra o rebaixamento. Eu já considero quem cai da A e mantém uma base, é time que tá luta aí para subir, né? Dependendo muito do que absorveu da queda, né? Porque muitas vezes acontece, o cara cai tem a queda e desmantela tudo, né? Mas não foi muito o caso do Avaí também, não, né? Foi Porque não. o Avaí contratou praticamente o time. É verdade. Porque aí a gente separou aqui, ó. O Avaí para essa temporada vai contar com Rildo, Renato, aquele que jogou de lateral no Sport, surgiu como lateral direito, mas que hoje em dia já está jogando de ponta. Inclusive em 2018, que foi o acesso do Avaí, ele foi artilheiro do time. Foi que jogou no Fluminense também? Foi. Sendo que aí ele não está jogando de lateral mais, ele está sendo mais colocado agora como ponta, né? Tem Ralf, que estava no Corinthians, que acabou o contrato no Corinthians e terminou parando no Avaí. O Bruno Silva, que jogou no Fluminense. O Valdívia, aquele pouco bonito, Valdívia. Eita, acaba feio da peste. Valdívia, há muito tempo que não joga. Aquele do Inter? Inter, São Paulo, Vasco. Faz muito tempo que não joga bola. Muito tempo mesmo. Tá vendo se encontra o futebol dele de novo lá. E o treinador é o velho Geninho. O velho conhecido nosso. Miro Geno. Ó, deixa eu passar aqui a rodada de abertura da Série B. Começando na sexta, né? Hoje é sexta, dia 7. Hoje à noite já está começando. Cuiabá e Brasil, de Pelotas. O Confiança pega o Paraná. O Juventude joga contra o CRB no sábado às 11 da manhã. Também no sábado, o jogo vem no sábado, né? O Operário pega o Figueirense. O frio da Serra Gaúcha. Isso. O Cruzeiro, estreante da Série B pela primeira vez na história, pega o Botafogo no estádio Mineirão. O Náutico pega o Avaí na ressacada, como eu falei, às 19 horas. E o Vitória vai jogar contra o Sampaio Corrêa no Barradão. O CSA enfrenta o Guarani no Rei Pelé. A Ponte Preta, não joga no Canindé, a Ponte Preta, enfrenta o América Mineiro do técnico Lisca. E para fechar, no domingo às 11 da manhã, na Arena Barueri, o Oeste pega a Chapecoense. Eu acho que esse jogo da Ponte Preta no Canindé, porque se não me engano foi punição, né? E teve teve confusão lá. Teve uma confusão lá. É verdade, Moisés do Carelli. Só para terminar a questão do Avaí, e que para você ver como é um reflexo nato do futebol brasileiro, né? O Avaí não teve 6 meses de futebol. O Avaí já está no terceiro treinador. O primeiro começou, passou 7 rodadas, saiu. O segundo, que era o Rodrigo Santana, passou 5 jogos. Teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas foi demitido. O primeiro era até um português, nessa onda aí de Jorge Jesus, era o Augusto Inácio, que durou 7 partidas só, e agora, na semana passada, oficializou o Geninho, né?
O que a tendência é que não dure também, assim. Apesar que Geninho ainda é conhecido pelo acesso e tal, né? Mas Geninho, é aquele negócio, o Geninho ainda é conhecido por pegar um trabalho em andamento que não está bem e recuperar, mas ele tradicionalmente não é um bom treinador para início de trabalho. E com esse cenário de pandemia, né, quer queira, quer não, é um início de trabalho, né? Até porque vai estrear na Série B aí. E a tendência é essa. Sobre essa rodada, o destaque que eu faria, e é um destaque não futebolístico, é que teremos Cuiabá e Brasil, e o Brasil não será o time jogado de verde e amarelo. É verdade. Pô, foi bem notado isso aí, cara. O Brasil não vai jogar de amarelo. Eu não sei se isso é pior, se isso é... Eu não sei, pelo futebol da seleção isso não faz muita diferença não. Mas só para fechar aqui o Avaí, que é o adversário do Náutico, para passar o ano do Avaí aqui. O Avaí foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, eliminado nas quartas do Catarinense para Chapecoense e perdeu o título da Recopa Catarinense para o Brusque, logo no início do ano, em Não janeiro. foi perder, hein? Inclusive, é bem semelhante à campanha do Náutico, né? Se a gente for pegar aqui. Porque o Náutico, apesar que o Náutico chegou mais distante, né? Na Copa do Brasil, pelo menos. Mas foi eliminado nas semifinais do Pernambucano pelo Santa e eliminado na Copa do Nordeste também nas quartas. Agora a questão do Náutico, falando do Náutico em si, o que eu até conversando com alguns amigos alvirrubros, o Náutico ano passado conseguiu acesso para a Série B, teve a questão daquela polêmica lá de voada e tal, mas subiu, né? Conseguiu acesso, voltou para os aflitos, aquela festa toda. O Náutico deve muito essa volta à torcida e aos estádios aflitos, porque o futebol na reta de chegada do campeonato, para mim, não deixou muito a desejar. E mesmo deixando a desejar, o que ficou evidente foi que a diretoria e os alvirrubros que estavam lá se entusiasmaram pelo resultado e pela conquista, que muitas vezes ela não reflete, principalmente numa competição mata-mata, a realidade. O time do Náutico deixou muito a desejar tecnicamente. E essa manutenção... Aí não, vamos trazer... Quem foi, Deus? Chiesa. Como que se Chiesa fosse aquele Chiesa... que não se pagou, né? Não se pagou, né? Pode até ser chegado na Série B aí, ele arrebente. Aí cala minha boca. Mas até agora, nada. Aí o time do Náutico terminou o campeonato. Inclusive, é o que a gente já comentou, né? O trio de ataque, que era o trio dos sonhos na volta do futebol, não deu certo ainda. Não deu certo. Então o Náutico até agora, para mim, só foi frustrado. Para mim, outra coisa. A questão tática do time, eu não confesso a você que eu não entendo nada. É meio bagunçado. É demais, pô. É muito bagunçado. Eu não entendo, não. Isso já é uma cobrança desde o ano passado. Desde o ano passado. A defesa do Náutico, sinceramente, volante mesmo, não tem. Volante assim, eu tô dizendo volante que você diga assim, não, esse aqui pega. Não tem, pô. E pra uma Série B. E pra uma Série B, meu amigo. Que é jogo pegado, o tempo todo você precisa. Porque na Série C, veja, além do nível técnico ser mais baixo, não é uma competição intensa, que é o tempo todo jogando, como é a Série B. Você vai jogar até no final do ano, pô. Vamos esquecer a pandemia. Se fosse começar normalmente, você ia até dezembro jogando. Exato. Entendeu? E eu observo, assim, alguns colegas e amigos alvirrubros sobre a questão do acesso da Série C, etc. Olhando em perspectiva, olhando no panorama geral, né? A conquista da Série C é importante, ainda mais para o Náutico, porque significava também uma reestruturação do clube. Mas, olhando em aspecto geral, a conquista da Série C é uma correção de um erro, porque você ter ido para a Série C, para um time do tamanho do Náutico, como também é para o Santa Cruz, já é um equívoco. E aí, o significado dessa Série C, desse título da Série C, vai depender muito do que o Náutico vai fazer na Série B. Porque se o Náutico conseguir fazer uma Série B estável, buscar o acesso, pelo menos brigar pelo acesso, aquele título da Série C vai ter um significado de, olha, estamos no caminho certo, estamos reestruturando. Se não, vai ser... Mas acontece, entendeu, que quando terminou o Campeonato Pernambucano, que para mim o Náutico foi uma decepção, a diretoria contou aí dizendo que ia fazer contratações pontuais. Enfim, se a situação tá brava, tudo bem, eu até entendo, né? Ou não tem peça no mercado. Agora, se for porque achar que o time tá bem assim, aí eu discordo. Eu discordo porque eu acho que o Náutico precisa melhorar. E é por isso que eu acho que o Náutico tem que se confirmar essa reestruturação nessa Série B. Para demonstrar que aquele título de 2018 pernambucano, que
o título da Série C, de fato demonstra uma reestruturação do clube. O momento de mostrar que o Náutico está voltando a ser um clube que está brigando assim nos patamares e que o Náutico, pelo menos, minimamente merece, que é pelo menos estar tentando disputar a Série A ou disputando a Série A regularmente, tem que mostrar essa prova agora. E não está dando sinais disso, né, pelo Pernambucano e Copa do Nordeste. Mas a chance é essa. Já que a gente está falando da Série B, eu tinha separado aqui os principais concorrentes aí do Náutico para essa briga. Não sei se vocês concordam. O Avaí, que a gente já citou, que é o primeiro adversário. O Cruzeiro, logicamente, por conta do... Não preciso nem mencionar, né? Mas o Cruzeiro que já começa com 6 pontos negativos. Então ele já vai sair de menos 6. E além disso, o Cruzeiro tem uma dívida de somente 800 milhões de reais, sendo somente 600 milhões a curto prazo. Então não tira mais possibilidades de punições esportivas, inclusive. Eles podem ser punidos também. E América Mineiro, porque sempre está ali brigando. Sempre está brigando. Ano passado subiu por um ponto mesmo. Um ponto, porque perdeu o jogo em casa. Então, o São Bento, o time de Milton Mendes. E ainda separei aqui o Ponte Preta, porque também sempre dá um trabalho, mas a Ponte Preta é aquele negócio. Chega no meio do campeonato, ela entra numa fase terrível, aí fica nessa irregularidade do campeonato todo, no final termina meio de tabela. Então, talvez seja o ano da Ponte Preta mostrar algum tipo de serviço e de melhoria, né? Para se quiser subir, ele vai ter que mostrar uma regularidade maior do que venha demonstrando nas outras vezes que jogou a Série B. A Ponte Preta, inclusive, rescindiu o contrato com o Roger, né? Eles, em comum acordo, rescindiram o contrato com o Roger, que era o artilheiro do time no ano. Grande atacante. Que eu gosto de já era deixa eu ver aqui. Acho que era a quinta passagem dele pela Ponte Preta. Mas ele sempre se destaca na Ponte Preta, é engraçado isso. A Ponte também conta com outros conhecidos nossos, né? Apodi, Lazzaroni, que jogaram no Sport. Lazzaroni passou, né? Não, jogou a Série B, né? Ano passado. Ele brigava pela titularidade ali, né? Com quem? Com o Sander. Mas a Ponte Preta é outra que já está com o segundo treinador no ano, né? Já demitiu o Gilson Cunha esse ano, está João Brigatti, que era ex-goleiro da Ponte. Ex-goleiro. É o time que está com o primeiro treinador, né? Tá difícil. Que era o treinador do Sampaio, que subiu ano passado, jogou a final contra o Náutico, era João Brigatti. Era João Brigatti. O treinador. E por último, o Vitória, né? Não muito pelo futebol demonstrado dentro de campo, mas pela camisa, pela tradição, enfim. E assim, o destaque do Vitória ainda continua sendo o Carleto, né? O lateral esquerdo, conhecido aí do futebol brasileiro, que excelente bola parada, que ele já tem 6 assistências e 2 gols no ano. Então, realmente é um cara para acompanhar de perto. Virando a Série C, Santa Cruz é o representante. Santa Cruz estreia neste sábado às 17 horas, pegando o Paysandu fora de casa, o Paysandu do técnico Hélio dos Anjos. No aniversário de Givanildo Oliveira. Parabéns aí a Givanildo Oliveira. Amanhã? Nesse sábado, 8 de agosto. A rodada é a seguinte. A rodada é já é o centenário? Já? 48, faz as contas aí que tu que é bom de matemática. Nasceu em 48 o Givanildo. Paysandu e Santa Cruz. Rapaz, olha o Manaus. Caramba, eu até esquecido do Manaus aí nessa Série C, pelo amor de Deus. Eu ia dizer Manchete, que tinha um time aqui de Pernambuco que era Manchete, né? Era o Recife antigo, né? Depois virou Recife, exatamente. O Vila Nova, 13 e Imperatriz, no estado Amigão. O Jacuipense, né? Pega o Remo, do experiente Eduardo Ramos. E o Ferroviário enfrenta o Botafogo, isso no grupo do Santa Cruz, né? Porque também tem um outro grupo aqui. Esse ano a Série C, 2 grupos de... só para passar o regulamento da Série C. Deixa eu passar então. Tá, termina aí São José e São Bento, um confronto de Santos. Deixa eu ver aqui. O Ituano pega Tombense. O Brusque, né? Brusque pega o Ipiranga. O Boa Esporte pega o Volta Redonda. E o Londrina enfrenta o Criciúma. O Londrina que ano passado na Série B chegou até a liderar. Foi, né? Uma das escapou do rebaixamento. Foi pro rebaixamento, né? E o Criciúma... escapou não, né? Caiu.
E o Criciúma que já um dia foi campeão da Copa do Brasil, já disputou Libertadores, já estava na Série A e hoje aí está aí na Série C. O Brusque é interessante que o Brusque vem numa crescente, né? Ele está na Série C porque conseguiu acesso à D, né? Foi campeão. Foi campeão da Recopa Catarinense em cima da Bahia. Se eu não me engano, está na final do Catarinense com o Chapecoense. Então eliminou o Sport na Copa do Brasil. E por falar em Chapecoense é justamente uma inspiração, assim, né? É como se fosse uma remodelagem de um modelo da própria Chapecoense, né? O Brusque, a história... Acho que entendo que o objetivo do Brusque é repetir, de certa forma, o que a própria Chapecoense fez, né? E, de certa forma, tá... E ele tem um apoio grande por trás, né? Que é a Havan, né? A loja. Só para passar o regulamento é diferente, até porque foi uma reivindicação muito grande dos clubes da Série C. Todos os 20 aceitaram. Mas que um dos grandes que mais brigaram aí foi o técnico, o presidente de Santa Cruz, do Constantino Júnior. Acho que talvez tenha sido ele que liderou o movimento. Ele liderou junto com o Paysandu e para que a competição fosse até mais à frente, né? Não ficasse como era antes. Setembro já acabava o ano dos caras aí, né? Para quem não ia até o final do campeonato, setembro acabava o ano, aí ficava complicado, né? Então agora não, agora uma pandemia, o fato de ter parado e tal, e agora esse regulamento que o Gitano vai falar, o campeonato vai até praticamente no final do ano, dezembro, isso dá uma fogo danado. E o regulamento ficou muito melhor, né? Ficou muito mais disputado. São 20 times, dois grupos aí, né? A divisão é feita mais ou menos no pé da letra assim, sul, sudeste, norte e nordeste, vamos dizer assim. Então, todos enfrentam todos em 2 turnos, ida e volta, na primeira fase. E aí é onde está a mudança do regulamento. Antigamente, até ano passado, era mata-mata, oitavas, quartas, e aí o acesso já era dos 4 times que chegavam às semis. Agora não, agora vão ser 2 grupos de 4 times, certo? Vão ser 2 quadrangulares, e nesses quadrangulares, nesses 2 grupos que vão ser formados pelos 4 times, vão ser misturados os 2 grupos da primeira fase. Então, o primeiro do grupo A, o segundo do grupo B, o terceiro do grupo A e o quarto do grupo B formam um time e no inverso também, no outro quadrangular também. E aí, os 2 melhores de cada quadrangular fazem a final e sobem os 4 melhores, os 2 de cada grupo, os 2 melhores de cada grupo sobem para a Série B. Pronto. E aí... Se eu entendi, eu sei, né? É complicado. Bom, para mim o Santa Cruz manteve a base aí, não se desesperou. Bom, eu espero que não tenha se desesperado porque perdeu o título com o Salgueiro. Porque para mim o time do Santa Cruz já vem aí com a... Eita, esqueci de tirar a máscara. Vai ter um trecho aí, meu amigo, que o nosso... Vai ficar abafado porque eu fiquei com a máscara aqui, mas eu queria agora para falar. Bom, espero que o Santa Cruz não tenha se desesperado em relação à questão de ter perdido o título para o Salgueiro. Isso. Porque, lembrando, o Santa Cruz foi campeão, foi vice-campeão, mas não perdeu nenhum jogo no Campeonato Pernambucano. Foi um time que foi regular do início ao fim. Não só no Pernambucano, mas no Nordestão também. Eu acho que o time tecnicamente não foi um time... Que vamos dizer assim, baixo nível técnico, mas... Foram 2 disputas de pênalti, né? Exatamente. E outra coisa, é um time que já vem se encaixando há um bom tempo. Vem um trabalho que é bom do técnico do Itamar Schulli, que é um treinador experiente para essa competição principalmente. Revelando alguns jogadores aí, né? E com essa... Eu tô satisfeito com o Santa Cruz, eu gosto do time do Santa Cruz. E com esse regulamento que preza mais pela regularidade... Regularidade, o Santa Cruz vai com vantagem. Para mim, na opinião, eu acho que o time do Santa Cruz é um time que tem a subir. E aí é que você pode dizer, o Santa Cruz precisa de contratações pontuais. Aí sim, eu também acho. E uma principalmente peça ou outra, do meio para frente ali. Coisa até rara dentro dos outros times do Santa Cruz, que o problema era mais atrás. Exato. Dessa vez o problema é do meio para frente. Agora, para esse jogo específico contra o Paysandu, ele vai ter uma dor de cabeça e a gente pode até dizer que é um azar, né? Porque o Paysandu, dentro do grupo, eu acho que é o principal concorrente do Santa Cruz, processo. Então, ele vai ter 5 desfalques importantes, incluindo Paulinho e André, que é a dupla de volante titular. Então, você não ter Paulinho, André, Didira, Fabiano e Vitor Rangel, dos 5, só Vitor Rangel é banco.
Os outros 4 são titulares. E Didira, por exemplo, Didira fez aquele clássico contra o Sport bem, jogou bem contra o Salgueiro. Tava jogando bem, jogou voltou bem. Voltou bem. Da parada, Paulinho se transformou ao longo da temporada o principal jogador do time, embora não tenha jogado bem os 2 jogos contra o Salgueiro, achei que estava meio amargado, mas ele é um bom jogador importante. Pipi, que é um jogador, é a referência de ataque. Pipi que não é bom, Pipi que do não nada é bem, acha um chute e faz o gol. Mas é o cara que tá ali, agora só para o gol. Meu amigo. É o centroavante. É o centroavante, tá ali para fazer. É o segundo Nordeste. E é um jogador que eu gosto, ele é voluntarioso, né? O cara que fica só na área esperando a bola vir para ele fazer o gol, não. Tava se movimentando, infernizando, às vezes ele não tá bem no jogo, mas se vacilar ele faz. E para uma Série C, meu amigo, tem que ter um jogador desse jeito. Então eu acho que o Santa Cruz tem tudo aí para conseguir seu objetivo, que é voltar para Série B. Eita, que esse futebol pernambucano tem hora que cansa, velho. Já faz um bocado de tempo que a gente fala, tem tudo para voltar para Série B, ou tem tudo para voltar para Série C. É gangorra, miserável. Bom, mas só para passar os horários dos jogos, né? Sim, mas a gente vai repassar, né? Porque o Sport joga, eu sei que 9 horas. 9 horas. Na Ilha do Retiro. O Santa joga às 5 da tarde. E o Náutico, deixa eu passar aqui, 7 horas. Então tem jogo aí, meu amigo. Se você quer tomar a sua cervejinha, comece logo de manhã, né? Vai acompanhando. Quando chegar lá depois do jogo do Santa, do Náutico, do Sport... Quando chegar no jogo do Sport, o cara já tá apagado. Bom, vamos finalizar aqui falando da Champions League e falando aqui da participação de Vitor, que está aqui com a gente, para ele falar um pouco dessa parceria que ele fez aqui com o Futsal. Vitor, que já vem fazendo um trabalho bem bacana no perfil dele no Instagram, o 3 Pontos, e agora está com a gente aqui para fazer todas as gravações aqui sobre futebol europeu. Quem fala aí, Dani? Só para deixar claro que aí, essa questão da gravação do podcast sobre futebol internacional, a gente está criando um podcast aí para a turma, para quem gosta de futebol internacional, e aí foi aí que nasceu a parceria com o Vitor Peixoto, do 3 Pontos. Então, além dos episódios das sextas, que a gente fala aqui do futebol pernambucano e brasileiro de forma geral, no início da semana a gente sempre vai ter também um podcast sobre o futebol internacional, que eu acho que é o que muita gente vem pedindo, né? Então, boa-vindas para Vitor Peixoto e abro o microfone para ele aí. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, né? A gente já teve parcerias na rádio. A 3 Pontos é um projeto meu que já dura 3 anos, mas no Instagram completou um ano agora recentemente. E eu falo basicamente do futebol internacional. Isso não significa, obviamente, que eu não fale sobre o futebol local também, mas é muito mais pontual. Se você procura um conteúdo voltado para o futebol nacional, não é a 3 Pontos. Se você procura um conteúdo voltado para o futebol internacional, sobretudo europeu, aí a 3 Pontos é o seu lugar. E essa parceria... justamente isso, né? Esse complemento, né? Exatamente. Essa parceria com o Futsal é algo que a gente já vem discutindo há um tempo, né? Já tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma live com o meu querido Daniel Schwartz, lá a gente falou justamente de Champions League. E é isso, a gente vai debater os jogos. Obviamente que nesse primeiro momento o que tem é a Europa League e Champions League para a gente discutir, mas mais para frente, dependendo do que for acontecendo, generando negociações, a gente vai, claro, trazendo todas as novidades e analisando o cenário do futebol europeu. E qual é o palpite aí para o campeão da Champions? Já tem, não? Tem, e se mantém aquele. Claro, com todas as ressalvas, né, do que é uma Champions League, do que é o futebol, do que foram as remontadas nos últimos anos, do cenário que se apresenta hoje, né? O meu favorito é o Bayern de Munique. Como eu te falei na live da gente, o que é que eu aponto o Bayern como favorito? Eu aponto o Bayern como favorito porque eu acho que ele é o time taticamente mais equilibrado. Porque ele tem peças muito boas em todos os setores do campo e um elenco muito vasto. E aí, você somando isso ao fato de ser possível fazer 5 substituições, agrega ainda mais. E o elenco do Bayern não é só vasto em números, mas é vasto em variáveis de funções. Você pega o time titular do Bayern. O Kimmich, que está jogando de volante, ele joga de lateral direito. O Pavard, que é lateral direito, joga de zagueiro. O Boateng, que é zagueiro, joga tanto na lateral direita como na lateral esquerda. O Hernandez, que é banco, joga de zagueiro, joga lateral esquerdo. Foi campeão mundial pela França como lateral esquerdo. O Miller, que está jogando de meia, também joga de centroavante. Tem um coletivo que funciona muito bem. Tem um goleiro que é muito versátil, né, com a bola com o pé, que é o Neuer. E
Assim, tem o Davis também, pronto, o Alaba, lateral esquerdo de origem. Que é muito bom jogador, cara. É uma revelação boa. Pra mim, embora eu ache o Robertson o melhor lateral que ele, na temporada, pra mim o melhor lateral esquerdo é o Anthony Davis, né, o canadense do... Foi a primeira dele, pelo Bayern? Não, acho que foi a segunda. A primeira como titular mesmo, assim. Então, Mas já estava no elenco antes. Já estava no elenco antes. E ele é ponta esquerda de origem e achou ele ali na lateral. Um excelente trabalho do Hans Flick. Inclusive, nas primeiras rodadas, superou o Jupp Heynckes e Guardiola. Né? E aí outro exemplo, né? O Alaba, que é zagueiro, joga lateral. O Davis joga lateral, joga de ponta. E, diante disso tudo, a grande cereja no bolo, que é o individual. A gente sabe que em campeonatos grandes, campeonatos decisivos, ainda mais o mata-mata, o individual pesa. E o Bayern tem, para mim, hoje, em termos estatísticos, pelo menos, o grande individual. O maior destaque individual da temporada, que é o Lewandowski. Então, juntando tudo isso, eu atribuo o favoritismo ao Bayern. Agora, se isso vai se Dentro de reverter... campo é outra história. Exatamente. Pega um Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid só precisa de um gol e aí já mata, um exemplo, né? E o Bayern está acomodado, né, quanto a isso, porque o primeiro confronto foi 3-0 contra o Chelsea, vai jogar em casa agora. O Chelsea desfalcado, ou seja, vai poder. Aí teve uma pausa, ou seja, descansou, vai ter esse jogo, que é um jogo que tem uma vantagem boa, vai jogar contra um time desfalcado, um time que já está pensando na outra temporada, né? Já está, por exemplo, o William, que é titular e vem se destacando, não deve ficar no time. O Giroud, que vem se destacando, também não deve ficar no time, porque vem o Werner, vem o Ziyech. Ou seja, é um time, vai enfrentar um Chelsea que pensa muito mais na próxima temporada, até pelo resultado. E até porque estava proibido de fazer contratações, né, também. Então agora ele está exatamente. E aí vai ter a chance de recuperar um pouco esse ritmo de competitividade nesse jogo para enfrentar as quartas. E o que é interessante é que na outra chave, que não é a chave do Bayern, todos os times nunca foram campeões da Champions League, né? Que é o PSG, que enfrenta a Atalanta, e o Atlético... Cheio de desfalque também, né, PSG? PSG, exatamente. Sem Di Maria e sem Mbappé lesionado, Di Maria suspenso. Talvez Verratti também. Verratti também, exatamente. De última hora, inclusive postei 3 pontos, bem lembrado aí. Tá vendo que eu acompanho? Verratti também, eu sei. E pra você ver como é impressionante o azar do PSG em Champions League, né? Quando ele tem a sorte de pegar uma chave teoricamente, tradicionalmente, pegar o Atalanta, fraco, né? É um time que tradicionalmente não tem uma... Apesar da temporada. Apesar da temporada boa. Mas aí, exatamente, vai pegar quando ele pega uma chave que ele tem, historicamente, paridade com os outros, claro que para mim o Atlético Madrid está à frente desses clubes, mas, enfim, está no mesmo patamar, na mesma prateleira do PSG de momento. Quando ele, mesmo assim, ele perde seus principais jogadores, né? E quando não perde Neymar, perde outros 3 para compensar. Porque Neymar também está jogando muita bola. Se tivesse completo, a gente vai ter gravações, então a gente vai ter disponibilidade de especiais no podcast da gente sobre o futebol europeu, a parte do que a gente já faz em relação ao futebol brasileiro, futebol pernambucano mais especificamente. Isso. O nosso continua nas sextas, tradicionalmente, e no início da semana a gente trava o futebol europeu. Isso. Com o Vitor Peixoto. Todo fantasiado e paramentado para se preocupar com a Covid. Tá certo, Vitor. Parabéns. Bom, estamos finalizando o nosso podcast de hoje, nessa gravação aqui de hoje. Gravamos aqui novamente no nosso escritório, parceiro do nosso Marcelo aqui, na São Brás do Espinheiro. Tomamos um café, né? Conversamos e tal. A conversa deu quase uma hora já, foi. Quase uma hora de podcast. Espero que vocês gostem. Acompanhem a gente aí nas plataformas de stream, na rede social do Twitter. Twitter Futzap 1, no Instagram Futzap Oficial e a novidade é que também está no YouTube. Futzap você vai lá acompanhar, que também vai estar disponível. E a 3 pontos. A 3 pontos, o carro-chefe, inclusive, tem mais conteúdos no Instagram, @3 pontos futebol underline. Lá a gente tem, além de alguns posts específicos, né, o tempo real dos jogos, muitas coisas que estão acontecendo nos jogos, eu já posto na 3 pontos no Instagram, não posto no Facebook. E tem também algumas lives, tem o GTV, tem pré-jogo. Por exemplo, agora que está quase começando, mas vai ter pré-jogo dos próximos jogos da Champions. Então tem muito conteúdo, tem conteúdo escrito, tem conteúdo em vídeo. E tem, claro, as lives. Então, quem curtir aí, @3 pontos futebol underline. E agora vai ter a parceria com o podcast. Então aí vai ficar tudo completo. Vai voar. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau. Valeu.